Vamos lá, gente, vamos iniciar aqui. Primeiramente, boa noite a todos. É sempre um prazer muito grande estar na presença de vocês. Então, vamos para mais um passo da nossa ementa. Eu dei uma atualizada no plano de ensino, né? Depois vocês dão uma olhada lá. Então, hoje tem um bocadinho de coisa, né, pra gente trabalhar, né? Mas, assim, vai ser bem tranquilo. Eu vou mastigar e entregar para vocês já no grau. Então nós estamos na nossa quarta aula, né? Quarta aula de estática dos materiais ou mecânica geral 1. Então quais são os pontos de pauta para a aula de hoje? As forças externas e internas, o princípio da transmissibilidade, o produto vetorial, aí nós vamos chegar ao que? Isso aqui tudo é revisão lá de aulas de álgebra linear. Aí a quinta e a sexta parte nós iremos entrar em um próximo ponto de pauta, que é o momento de uma força. Oi? Não. Hã? Oh, tá gravando aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos entrar em teorema de Varion e o momento. Beleza, vamos lá. O que nós temos que entender aqui? Que a força. A força nós sabemos que é uma grandeza vetorial. A força em física, ela é um agente externo que vai mudar o estado de um determinado ponto material, um determinado corpo. Então, por exemplo, aqui eu tenho um caminhão aqui. Então, se eu tenho 3 pessoas aplicando cargas, forças externas, a tendência é que o corpo ele tende ao quê? A sair do estado de equilíbrio, ok? E essas forças podem ser classificadas em forças externas e forças internas. Forças externas e forças internas. Olha aí, tem uma coisa. Então, por exemplo, se eu realizar o diagrama de corpo livre nessa situação aqui que vocês estão vendo, quais são as forças que atuam aqui? Eu tenho o quê? Eu tenho a força aplicada por esse cabo de guerra. Eu tenho as reações do piso, não é isso? E eu tenho a própria força-peso. Então, são forças externas que estão aplicadas, que estão mostradas nesse diagrama de corpo livre. Marcos, o que seria um diagrama de corpo livre? É eu pegar um ponto material e analisar nesse ponto todas as forças que estão atuando nele. Isso é o diagrama de corpo livre. Lembra que quando nós fizemos esse exercício aqui, ó, e até caiu na prova, de eu ter um elemento aqui atuando várias forças nele aqui. O que é o diagrama de corpo livre? Vai pegar todo mundo aqui e colocar no eixo X e Y e observar todas essas cargas que estão atuando aqui. Então é o próprio diagrama de corpo livre. Então se eu fizer o diagrama de corpo livre, eu vou identificar todas as forças externas que estão sendo aplicadas sobre quem? Sobre esse ponto material. Ok? O que mais? Aí que ele conta. Lembra que eu falei para os senhores que é um agente externo que pode provocar, mudar o estado de um ponto material, de um corpo rígido? Então o que ele conta aqui, ó. Se não encontrar o que? Oposição. Se não tiver algo que venha se opor a essa força, qual vai ser a tendência dele? Não é mudar o estado que ele se encontra? Então a força externa ela pode provocar o quê? Ela pode provocar um movimento, tanto de rotação quanto de translação. Ou seja, ela tem a capacidade de mudar o estado inicial desse ponto material. Ok? Tá claro aí, gente? O que é translação? É sair de um ponto para o outro. O que é rotação? Girar em torno do seu próprio eixo. Então, quando nós formos calcular o momento de inércia,
momento de inércia nada mais é do que a resistência à rotação, ok? Daqui a pouco nós vamos analisar esse ponto de pauta. Tá claro aí, gente? Alguma pergunta? Eu posso prosseguir? Conceito de forças externas e forças... força interna é o seguinte, são forças que se encontram dentro desse ponto material aqui, ó. Aqui dentro, são forças internas. Aqui dentro. Se eu dividir isso aqui em seções, vão aparecer cargas internas aqui dentro. Então são forças internas que nós vamos trabalhar daqui a pouco. O que mais que eu posso trabalhar com vocês? É o princípio da transmissibilidade. O que é o princípio da transmissibilidade? Vamos lá. O que é uma força? É um vetor. Qual é a característica de uma grandeza vetorial? Ela tem módulo, direção e sentido. Essas são as características de uma grandeza vetorial. Muito bem. Eu posso trasladar essa força para esse ponto aqui, ó? Posso, não posso? Por quê? Desde que eu não mude o quê? Módulo, direção e sentido, eu posso fazer o quê? Essa transmissibilidade, ou melhor, eu posso ficar movendo essa força de um ponto para outro, desde que eu não mude isso. Isso é propriedade vetorial. Agora vamos analisar aqui, ó. Olha o que ele fala. Vou colocar aqui de vermelho. As condições de equilíbrio ou movimento não são afetadas se uma força F é substituída por uma força F'. Ele está dizendo que externamente, ó, vai ser igual. Ó. Se eu aplicar essa força bem aqui, ó, aqui esse é o corpo que vocês estão vendo. Se eu aplicar essa força, mudar o ponto de aplicação, mas com o mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido, é equivalente. Esse é o princípio conhecido como de transmissibilidade. Ele fala aqui, ó, as condições de equilíbrio não são afetadas se uma força F é substituída por uma força F', de mesmo módulo, direção e sentido, ainda que em ponto diferente, desde que as forças tenham a mesma linha de atuação. Aí ele continua aqui embaixo, vamos lá, ele continua aqui embaixo. Em razão desse princípio da transmissibilidade, as forças F e F' aplicadas na frente e na traseira de um caminhão são equivalentes. O que ele está dizendo aqui, ó? Vamos lá. O que ele está dizendo aqui, ó? Se eu analisar aqui, ó, essa situação, vocês estão vendo que eu tenho uma força P1 aqui, ó, e eu tenho uma força P2. Se eu aplico nessa mesma trajetória, nessa mesma linha de ação, uma força aqui, ó, P2', ela vai ser igual à força P1 e P2 das extremidades. Por quê? Eu só mudei o ponto de aplicação, mas está na mesma linha de atuação. Mesmo ponto. Esse é o princípio da transmissibilidade. Então o que ele está dizendo aqui, ó, que se eu tenho um caminhão, naquele caminhão que vocês estavam vendo, eu tenho uma força aplicada bem aqui, ó, uma força F, é igual a uma força, é igual a mesma força com o mesmo modo de direção e sentido aplicada onde? Na sua traseira. As forças externas são o quê? Iguais. Esse é o princípio da transmissibilidade. Por exemplo, aqui, ó, nessa situação, eu tenho essa situação, tenho essa força P2 e aqui eu tenho uma força P1. Isso aqui é similar se eu colocar na mesma direção, mesmo módulo de sentido, uma força o quê? P2', é igual, ó, é igual. E se essas duas forças forem iguais, ela tende ao que? A somatório for igual a 0, né? Então ela está em equilíbrio. Então esse é o princípio da transmissibilidade. Ok? Aí ele dá uma informação muito importante aqui, ó. Esse princípio, ele não se aplica onde? Em forças internas. Não aplica.
Aí eu vou entrar em qual campo? Da resistência dos materiais. Primeiro capítulo de tensão, pode falar. Copos rígidos. E aí a função estaria totalmente aplicada em cima do caminhão, mas parte dela estaria na parte de trás do para-choque. Entendeu? E por trás seria empurrar, e aí a função estaria totalmente sobre o caminhão. Pera lá, primeiro eu tenho que te dar uma informação. Na primeira aula de mecânica, eu dei um conceito para vocês, que em mecânica geral nós trabalhamos somente com corpos rígidos. Por quê? É um conceito idealizado, para poder trabalhar com os diagramas de corpo livre e de esforço cortante, como nós fomos trabalhar. Então, em mecânica estática, trabalhamos com corpos rígidos. Primeira aula, aula 1. Ok? Porque a partir dessa consideração nós podemos fazer todas essas contas que nós vamos fazer durante todo o curso. Beleza? Então o que acontece? Se aplica somente em cargas o quê? Externas. Cargas internas, forças internas, já entra o quê? Lá em resmate. Não sei se vocês já tiveram resmate. Primeiro capítulo, cálculo de tensão lá. Aí vocês vão trabalhar com tensões internas, deformação, diagrama de tensão e deformação e assim por diante. Ok? Querem copiar alguma coisa aqui? Tem certeza? Copie isso aqui, ó. Isso aqui é importante. Copie isso aqui. Já copiou? Ok, então o que nós vencemos aqui, ó? Forças externas. A questão do princípio da transmissibilidade, onde é equivalente, né? Se eu mudar a força. Ok? Desde que mantenha o quê? Mesmo modo, direção e sentido na mesma linha de ação. Acabei de mostrar para vocês. E a partir disso, nós vamos para um outro teorema, que é o quê? Primeiro eu vou fazer uma revisão aqui de produto vetorial entre dois vetores para começar o conceito de momento de uma força em relação a um ponto. Vamos lá. O que é o produto vetorial entre dois vetores? Vamos lá. Isso vem lá de álgebra linear 1. Beleza? Então vamos lá. O que o livro ele aborda para ficar mais didático? Vamos lá. O que ele fala aqui, ó? O conceito do momento de uma força em relação a um ponto é mais facilmente entendido por meio da aplicação do produto vetorial. Aí ele continua. Define-se o produto vetorial entre os vetores P e Q como um vetor que satisfaz as seguintes condições. Vamos lá. Isso aqui é importante. Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, um vetor P e um vetor Q. Ok? Aí eu preciso calcular o produto vetorial. O que é o produto vetorial? V é igual a P vezes Q. Que é diferente de P vezes Q. Isso aí vocês viram em álgebra. Produto escalar é diferente de produto vetorial. Ok. Você ouviu falar na regra da mão direita? Não? Vamos lá. O que acontece? O que é o produto vetorial? Eu estou aqui em um plano. Qual é a tendência quando eu faço P vezes Q? Esse P ele vem se alinhar com quem? Com o Q. Então ele vai alinhar. Qual é a tendência dele? Ele fazer o quê? A tendência dele, esse vetor P é o quê? Alinhar com o quê? Quando ele for alinhar, ele vai fazer o quê? Para onde vai estar o nosso H? Tá sim o vetor. Ele vai alinhar. Quando ele alinhar, ele aqui vai fazer o quê? Vai subir. Essa é a regra da mão direita. Então o vetor vai ser o quê? Perpendicular ao plano. Esse é o produto vetorial. Ok? Então o que acontece? Esse produto vetorial lá em álgebra, ele pode ser calculado como produto escalar de P, Q e o seno que é formado entre esses dois vetores. Tá ok?
Ok. Aí que ele fala, esse produto vetorial ele é perpendicular ao plano. Acabei de mostrar para vocês com a regra da mão direita. E a intensidade, a magnitude é essa relação aqui, álgebra linear. E o sentido, se está entrando ou saindo esse vetor, é obtido por meio dessa regra que nós acabamos de... que eu acabei de ensinar para vocês. Como é que é? Um vetor tende a se alinhar ao outro. Aí faz a regra da mão direita, porque vai tentar se alinhar. O que mais que eu posso considerar ainda? Tá, eles não são comutativos, ou seja, Q e P é diferente de P e Q. P vezes Q. Q vezes P é diferente de P vezes Q. Ok? Porque um vai estar saindo e o outro vai estar entrando. Então eles não são comutativos. Beleza. Ele fala que eles são distributivos. Vou fazer toda uma revisão de álgebra para chegar onde eu quero chegar, tá? E eles não são associativos. Então são propriedades de dois vetores aí, que nós vamos usar daqui a pouco. Beleza? Tá claro aí a questão do produto vetorial? Ok? Produto entre os dois vetores vai dar um vetor perpendicular ao plano onde eles se encontram. Regra da mão direita. Posso prosseguir? Então eu vou prosseguir. O que acontece? Vou plotar aqui para os senhores os eixos Y, X e Z. Os três eixos. Os três eixos. Então, em cada um desses eixos eu tenho que vetores unitários I, J e K, que direcionam os vetores em cada um desses eixos coordenados. Muito bem, show de bola. O que a gente vai ter que fazer? Analisar aqui, ó. Vamos lá. Vamos fazer com calma aqui. Ó, se eu analisar só I e J, I, J, I, J, I vezes J. Ok? Então, se eu colocar, primeiro exemplo 1, I vezes J. Qual é a regra? É o produto escalar de cada um vezes o seno que eles vão fazer. Qual o ângulo que eles fazem entre si? 90 graus, não é isso? Seno de 90. Quanto que é o seno de 90? É 1, não é 1? É 1. Então o que acontece? O que ele está dizendo aqui, ó? I vezes J vai dar o quê? K. Então esse produto escalar de I vezes J vai dar o vetor K. Agora vamos analisar aqui, ó. Para vocês. I vezes J. Quem que vai ganhar com J? Não, I? Atenção, isso aqui é a álgebra, depois não ficar com dúvida. I vezes J não vai alinhar aqui, ó. Tá indo para onde? Para fora. Quem está indo para fora aqui? É o eixo. Então vai dar igual a K. Pegaram? I vezes J. Regra da mão direita. O I tende a alinhar quem? A U e J. Ele vai para fora. Vai dar igual a K. Agora vamos fazer outro exemplo. Eu vou mostrar para vocês, depois vou mostrar uma forma mais fácil de fazer. Mas primeiro eu tenho que mostrar da onde vem isso para vocês. Beleza. Agora eu vou botar outra situação para vocês aqui, ó. J vezes I. Vai ser o quê? O módulo de J vezes o módulo de I vezes o seno de 90 que eles vão fazer. Isso aqui vai dar quanto? 1. Beleza. Vamos lá. Vou dar um zoom aqui. O J. Tá aqui, ó. Aqui dá pra ver. O J. Tá aqui o J. Ele não vai alinhar, ele não vai vir pra cá, ele não vai alinhar com I, J vezes I, ele não vai alinhar com I aqui, ó. Ele tá indo pra onde? Ele tá entrando ou tá saindo? Ó.
O J não vai entrar, não vai. J vezes I é J variar com I. I vezes J é o I variar com o J. Então, J vezes I não vai alinhar aqui com o I? Regra da mão direita, ele está indo para onde? Para beleza. Então vai dar o quê? Menos K. Ok? Beleza. Agora é o seguinte. Então vai dar o quê? Menos K. Agora se for dois paralelos, vamos lá. Se for I vezes I vezes I. Então vai dar módulo de I vezes o seno de. Vamos lá. I vezes I. Qual o ângulo que vai formar o vetor paralelo a I? Qual o ângulo que forma o vetor paralelo a I? Paralelo. Quase não sai. Zero, né? Seno de zero. Quanto que é seno de zero? Quanto que é o seno de zero? Seno de zero é zero. Então vai dar quanto? Zero. Por quê? Porque é um vetor paralelo. Aí vai dar zero aqui, ó. Pegaram a ideia de produto vetorial? Pegaram a ideia? Marcos, me diz uma forma mais tranquila. É só seguir essa regra aqui, ó. Essa regra aqui, ó. Vamos lá. Se está no sentido anti-horário, é o que? Positivo. Se está no sentido horário, é o que? Negativo. Só isso. Vamos lá. Se eu fizer um produto vetorial de I vezes J, vai dar quanto? K, positivo. Se for K vezes J, vai dar o quanto? Menos I. Se for J vezes K, vai dar quanto? J vezes K vai dar quanto? I, porque está no sentido o quê? Anti-horário. K vezes I vai dar quanto? Vai dar J, não é isso? Porque está no sentido o quê? Anti-horário. I vezes K dá quanto? Menos J. J vezes I dá quanto? Dá quanto? J vezes I? Menos K. Difícil isso aqui? Não. Agora anota isso aí. Agora você precisa anotar. Então vocês disseram para mim que vocês não tiveram aula disso aqui. Então vocês precisam anotar que deve ser o primeiro contato disso aqui.
Ok, como eu estou trabalhando com vetor, e o momento de uma força é um vetor e vai envolver produtos vetoriais, eu preciso ensiná-los a como realizar esse produto vetorial. Vamos lá. Por exemplo, aqui, ó, vamos lá. Deixa eu pegar aqui essa situação. Aqui, ó. Se vocês analisarem aqui, ó, nessa situação, eu tenho dois vetores em um plano que fazem consigo um ângulo, P e Q. Então, para eu realizar o produto vetorial... outra coisa. Em relação às coordenadas x, y e z, todo mundo concorda aqui que P vai ter coordenada x, y e z, não é isso? Mesmo que seja 0z ou yt0, vai ter 0j, 0k. Vetorialmente vai ser representado por cada uma das suas componentes. Então vai ser, ó, o produto vetorial entre P e Q vai ser P e todas as suas componentes nos três eixos e Q em todas as suas componentes nos seus três eixos. Dito isso, como é que eu calculo esse produto vetorial? Eu vou transformar isso aqui, ó, eu vou ter as colunas dos eixos coordenados, dos vetores dos eixos coordenados, I, J, K. A primeira força sempre aqui está na frente, aqui, ó, Px, Py e Z. E a segunda força, ou melhor, as componentes das forças dos vetores. Melhor falar assim, ó, não é nem força, a componente vetorial, P e Q. Aí como é que eu calculo esse produto vetorial? Vamos lá? Ó, vou desenhar aqui do lado o plano para ficar bem didático. Que nem eu fiz aqui no meu caderno. Eu tenho que P e eu tenho que P. Entre eles faz um ângulo θ. E o produto vetorial vai ser P vezes Q em um determinado plano. Um determinado plano. Perpendicular. Vamos lá. Laplace. Como é que eu faço? Sino médio. Multiplico esse por esse. Quanto que vai dar? Vou desenhar bonitinho aqui para vocês. Ó. Então, V vai ser o que? Vai ficar com PY vezes QZ vezes I. Aí eu vou fazer aqui, ó. Vou explicar esse com esse. Vai ficar o que? PZ vezes daqui a pouco eu mudo a cor. PZ vezes QXJ. Ok? Pegaram? Aí eu vou pegar esse aqui, ó. Trouxe para cá. Aí vai ficar mais PX, QY e K. Pergunta que eu faço. Alguma dúvida aqui? Pergunta. Pode perguntar. Não tem que ter dúvida aqui. Porque isso aqui te vai fazer muito. É melhor do que colocar duas aqui para ele trabalhar à toa. Não, vocês vão aprender aqui que é mais fácil. Você vai aprender mais fácil isso aqui. Vamos lá. Primeira diagonal aí, ó. Primeira diagonal. Depois tu pega esses dois daqui, ó. E depois pega os dois aqui, ó. Não tem erro não. Agora eu vou fazer o inverso. Vai ficar o quê? Negativo. Menos. Aí fica PY QXK. Ok? Aí vamos lá. Vou fazer esse produto aqui, ó. Menos PZ QY I. E vai faltar esse aqui, que vai ficar o que? Menos PX QZ J. Beleza? Agora o que eu vou fazer? Só organizar aqui.
Só organizar. O que é I com I, J com J e K com K. De novo, vou pegar aqui com um negócio vermelho. Vamos lá. Ó, esse positivo, depois pega aqui, ó, positivo, depois pega aqui o que? Positivo também. Aí vou fazer o inverso, negativo, esse aqui, ó, negativo, esse aqui o que? Negativo. Esse é o determinante de Laplace que nós chamamos. Show de bola? É mais fácil do que fazer um monte de negócio lá. Fica poluindo o caderno. Vamos lá agora. O que eu vou fazer? Qual é o segundo passo agora? Vamos organizar agora. Vamos lá. Eu vou pegar esse I com esse I aqui, ó. Então vai ficar o quê? PY QZ I. Ok? Menos PZ QY I. Agora eu vou analisar esse com esse aqui, ó. Esse com esse. Vai ficar o quê? Mais PZ QX J menos PX QZ o que? J. Aí vamos fazer esse com esse, ó. Esse com esse. Mais PX QYK menos PY QX o que? K. Agora observa, vou fazer aqui na manha. Observa. Qual é o termo que está repetindo aqui? Não é o I? Vou colocar em evidência. Coloquei em evidência aqui, ó. Certo? Qual é o termo que está repetindo aqui embaixo? Nesses dois aqui, ó. Não é o J? Vou colocar em evidência quem? O J. E vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Tem que estar se repetindo aqui é o K. Vou colocar em evidência. De modo que o produto vetorial entre 12 vetores pode ser calculado. Esse cara eu vou chamar de quê? A componente X. Esse cara vai ser chamado de quê? Componente Y. E esse cara aqui vai ser chamado de quê? De componente K. Ou melhor, Z. Que é Y. Mais V, Z, K. Cada um das componentes. Ok aí, gente? Entenderam como calcula o produto vetorial entre dois vetores? Agora anota aí, se quiser anotar ou não. Isso aqui é fundamental entender, gente. Essa disciplina vai começar a ficar difícil a partir das 2 semanas. Vai. Porque eu vou começar a entrar em vigas depois. Então vai ficar complicado. Então eu vou deixar mastigadinho para vocês aqui. Mastigadinho. Ok, então o que nós vimos hoje? Vamos analisar, vamos com calma. Tem que construir o raciocínio. Expliquei, falei um pouco das forças externas que são aplicadas em um determinado corpo rígido, ok? E essas forças externas, elas podem ser descritas a partir de um diagrama de corpo livre, que foi aquilo que nós já fizemos na primeira prova. Eu também acabei de mostrar para os senhores
que esse agente externo, essa força externa, ela pode provocar o quê? Uma mudança de estado, não é isso? Então, um movimento de rotação ou translação, ou ambos. Também informei para os senhores, nós abordamos aqui o princípio da transmissibilidade de uma força, ok? Que eu posso aplicar uma força F em um ponto e transladar na mesma linha de atuação outra força com o mesmo módulo, direção e sentido e terá o mesmo efeito quando eu falo externamente. E isso, para deixar bem claro, em corpos rígidos, ok? Corpos rígidos, que é o foco da mecânica estática, ok? Porque quando eu começo a trabalhar com deformação, ok? Alongamento, já entra onde? Na resistência dos materiais, é outro departamento, é outro terreno. Vamos lá. Aí o que acontece? Produto vetorial. Entre dois vetores e um plano. O produto vetorial dará origem a um vetor perpendicular a esses dois vetores que se encontram em um plano. E mostrei para vocês a relação escalar entre eles. E as propriedades aqui. Não são comutativos, não são associativos, distributivos, etc. Dei um exemplo de produto vetorial entre os três vetores que se encontram nos eixos coordenados, I e JK, que dão a direção. Fiz o exemplo e dei esse macete aqui, ó, que é mais fácil, com esse macete aqui. Aí, o que eu fiz? Calculamos o produto vetorial. Como é que é calculado? Por meio de um determinante matricial. Utilizei o método da borboleta, que nós chamamos. E agora, a partir dessa base de vetores, eu vou entrar no assunto do momento de uma força. Eu não poderia falar de momento de força sem dar essa revisão para vocês. Vamos lá, o que é o momento de uma força? Considera a seguinte situação. Observa aqui, ó. Observa, tem um corpo rígido, essa força está sendo aplicada aonde? Tangente, não é isso? Tangente à circunferência aí. Observa que ela está a uma distância R da origem, que é o centro. Qual vai ser a tendência dessa força aplicada nessa distância? Provocar o quê? Uma rotação, não é isso? Rotação no seu centro de massa, no seu eixo. Correto? Então vamos lá. Vamos lá. Um vetor força é definido por sua intensidade de sentido. Seu efeito sobre um corpo rígido depende em seu ponto de aplicação. Ok. Qual vai ser o efeito aqui? Uma rotação, não é isso? Porque está sendo aplicada tangente à circunferência aí desse corpo aí, né? Vamos lá. Como é que eu calculo? Observa, olha que interessante. Eu não tenho um vetor posição R aqui? E eu tenho a força, são dois vetores. Para eu calcular esse momento, vai ser o quê? O produto do raio pela força, o produto vetorial. Qual é a relação do produto vetorial? Vamos lá. Vai ser R vezes F é igual ao quê? O módulo. Porra, não tá legal essa merda aqui, ó. Vezes o seno de θ. Correto? Agora vamos trabalhar aqui, ó. Vamos trabalhar aqui, ó. Vamos trabalhar aqui nesse ponto. Vamos lá. Vamos trabalhar aqui nesse ponto. O que eu vou fazer aqui? Vou fazer bacana aqui, ó. Esse é o vetor posição F. Não, eu já vou dar zoom, porque agora não tem como dar zoom aqui não. Ok? Vamos lá. Esse ângulo θ vai ser igual a esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui, ó. Beleza? E aqui dessa linha de ação dessa força F, a linha de ação dessa força F,
vai formar o quê? Um triângulo retângulo aqui, não é isso? Vai formar um triângulo o quê? Retângulo. Aí o que eu vou fazer? Eu posso encontrar o seno aqui, ó. O seno desse ângulo vai ser o quê? Cateto oposto pela o quê? Hipotenusa. Então vai ficar D sobre R. Então essa distância vai ser o quê? R vezes seno. Agora eu vou comparar aqui, ó. Eu não tenho R e eu não tenho seno aqui. Então isso vai dar o quê? Vai ser igual a força vezes o deslocamento. Agora eu vou dar um zoom para vocês aqui. Vou dar um zoom aqui, ó. De novo, ó. Eu tenho uma força sendo aplicada bem aqui, ó. Nesse ponto, ó. Nesse ponto. Correto? E eu tenho o vetor posição. Regra da mão direita. Qual vai ser a tendência desse raio? Não é alinhar a direção da força? Então vai subir, ó. Qual vai ser a tendência? Ele vai o quê? Tendência vai o quê? Paralela. Regra da mão direita vai fazer o quê? Ele subir. Observe. Esse ângulo vai ser igual a esse ângulo aqui, ó. Essa distância é a distância D. Essa distância aqui, ó, perpendicular à linha de atuação da força. E aqui eu tenho o raio. Tiro o seno. Fiz essa relação. Agora é o seguinte. Acabei de achar aquela relação, a distância. Eu não tenho aqui essa mesma relação? Que é esse cara? Por isso que o momento de uma força é o produto da força vezes o torque que chama também, né? Essa é a explicação. Ok? O que esse momento ele vai produzir? Uma rotação em torno do seu eixo. Vocês estão me entendendo, gente? Agora, né? Vamos ver, né? Vocês falaram pra caramba isso na última prova. Tem que recuperar, bicho. Não muita, mas teve. Teve. Não muito, mas teve. Tem que trabalhar na próxima aí. Vocês são federal e eu vou trabalhar vocês como sendo federal. Então o sarrafo vai lá pra cima. Ó, o momento é perpendicular ao plano. Já acabei de falar para os senhores. Aí ele fala, o momento, a magnitude, a intensidade do momento, ele mede o quê? A tendência de produzir uma rotação em torno do eixo. E esse sentido pode ser determinado pela regra da mão direita. Ou seja, repetir uma coisa que você mencionou nesse momento. Ok? Aí ó, acabamos de achar essa relação, acabei de deduzir para vocês essa relação. Importantíssima. Olha o que ele está dizendo aqui, ó. Olha que interessante. Vamos lá. Qualquer força qualquer linha que tenha o quê? A mesma intensidade, o que mais? Mesma direção, mesmo sentido da força F, produz o mesmo movimento. Por quê? O que eu falei anteriormente? Pelo princípio da transmissibilidade. Se eu colocar uma força aqui, ó, uma força F' bem aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Uma força F' bem aqui. Ela vai produzir o mesmo momento. Desde que tem o mesmo módulo, direção
Mas, se eu quiser copiar alguma coisa, copia. No bate-foto. Vamos lá. O R é o raio, posição, vetor posição, em relação à origem. O D é a distância perpendicular de mediação. Ok? Distância perpendicular. Por exemplo, está aqui essa é a porta. Vamos lá. Distância. Eixo, eu aplico uma força onde? Então, eu corto aqui com ele. Força vezes o quê? Deslocamento. Que deslocamento é esse? Deslocamento perpendicular na força dos aplicando. É aplicar para frente. Quanto maior a distância, maior a força que eu aplico. Se eu aplico uma força maior, eu vou deixar aqui, eu vou aplicar uma força maior. É essa distância que a gente está falando. Ok? Show de bola? Tem que ver. Não vamos sair muito da aula não, senão a gente vai viajar. Vamos ser bem didático. Lembra aquela história? Menos é mais. Se a gente não viajar muito, for mais, se for... Não. Gente, vamos lá. Não quer dizer que vocês têm que saber menos. Eu estou dizendo que tem que ser o mais objetivo possível. Querer viajar muito na maionese, na maioria das vezes na vida de vocês, vai se dar mal. Às vezes a solução é no menos do que no mais. Então vai na manha. Vamos lá. Ó, observações. Primeira observação aqui, ó. Estrutura bidimensional tem comprimento e largura. Obviamente, está no plano o quê? X, Y, né? Logo, a altura vai ser o quê? Desprezível. O que ele está dizendo? O que ele está falando? 2 vezes, exatamente. X e Y, 2 vezes. Eu estou trabalhando só nesse plano aqui. Então, isso aqui, ó, não me interessa. Mas eu sei que o momento aqui vai ser positivo ou o quê? Negativo. Ele vai estar saindo. E a representação é como? Para fora e para dentro. O que mais que eu posso falar? O plano da estrutura contém um ponto de origem e a força. O momento é perpendicular. Acabei de falar, né? Que eu vou entrar ou vai sair, né? O que mais? Se a força tende a girar a estrutura no sentido anti-horário, ele está o quê? Saindo. Se está no sentido horário, ele está o quê? Entrando. Então, ok. Ele só está... São pontos que eu já venho falando para vocês aqui. Se tivesse no sentido horário, o momento vai ser o quê? Negativo. Ele vai estar o quê? Entrando. Ou seja, isso aqui é somente um resumo para vocês. Gente, pelo amor de Deus, alguma pergunta aí? Dá aula. Vamos entrar aqui no... Não tenta falar, eu vi um experimento. Aula. Livro, mecânica vetorial para engenheiros, estática BIE. Não vamos viajar. Na aula. Não, vi um experimento que o cara fez isso e aquilo. Vamos fazer. Primeiro tem que ter a base. A base é importante. Primeiro é a base, depois a gente trabalha com exercício. Vamos lá. Teorema de Varion. Vamos lá. É tranquilo. Esse teorema é tranquilo. Vamos lá. Vou desenhar aqui para vocês. Calma, isso aqui é tranquilo. É porque eu tenho que dar toda a teoria para vocês. Ó.
X, Y e o que? Z. Beleza? Vamos lá. Vocês concordam comigo que nessa origem aqui, ó, esse vetor R tá aqui o ponto A, e eu vou ter eu não posso reduzir esse sistema só a uma força resultante? Posso? Posso, né? A força resultante é a somatória vetorial de todas as forças. Posso reduzir. Beleza? Então, o somatório de todas as forças não é a força resultante? Agora, beleza. Então, o que ele está dizendo? O momento da força resultante em relação à origem é igual ao momento de todas as forças que atuam nesse ponto A em relação à origem. Ou seja, o que ele está dizendo? O momento dessa força resultante, ó, R vezes FR, é igual o somatório do momento de cada uma dessas forças, o quê? Dessas forças, o quê? Dessas forças que atuam. Ele está dizendo isso. Eu não vou ter uma força resultante aqui, gente? Ele vai produzir um momento em relação à origem lá? Então, o momento dessa força resultante vai ser igual à soma de cada um dos momentos de cada uma dessas forças que estão atuando. É isso que ele fala. Aí ele dá um contexto aqui, ó. Deixa eu ler aqui. O teorema, né, possibilita a substituição da determinação direta do momento de uma força pelos... Em outras palavras, é isso aqui que eu estou falando, para ficar mais bonito, mais prático. Eu tenho várias forças atuando são forças concorrentes que nós chamamos. Forças concorrentes são aquelas que atuam no mesmo ponto. Então o que acontece? Eu tenho F1, F2, F3, F4. Todo mundo concorda que elas vão fazer o quê? Momento em relação à origem aqui, ó. R vezes F1, F2, F3, F4. Correto? Todas as zeros, a soma de todos esses momentos dessas forças vai ser igual ao momento da própria resultante. Que é o quê? R vezes FR. Marcos, e como calcula a resultante? É a soma vetorial. É a soma vetorial de F1, F2, F3 e F4. Ok? Tá claro aí? Então, beleza. Ufa! Bora fazer um exercício agora? Bora fazer um exercício? Para ver na prática primeiro. Aí eu volto para mais uma teoria aqui. Mas eu acho melhor a gente fazer um exercício. Já vi muita letra e pode confundir a mente. Ok? Então eu vou começar no nível bem básico, para vocês ganhar confiança. Aí na próxima aula a gente vai aloprando. Então vamos no nível básico agora. Posso prosseguir? Vamos lá. Vou deixar essa explicação para daqui a pouco. Vamos fazer essa questão aqui, ó. Eu tenho uma força vertical de 450 newtons. Ela é aplicada em uma alavanca, ok? É uma alavanca ligada ao eixo O. Show de bola? Só vendo aqui, ele vai produzir um movimento de rotação? Vai, né? Com certeza. Ele quer que vocês calculem inicialmente esse momento da força. Esse momento da força. Ok? Ok. Como é que a gente calcula isso? Quais são as equações as quais vocês anotaram aí? Vamos lá. Ó.
nós fizemos aquela dedução. Ó, o momento de uma força é o vetor posição vezes a força. Não é isso? Então aqui é a origem. Aqui é a origem. Vou colocar de vermelho aqui para ficar top. Aqui é Y. E aqui é o que? X. Ok? Beleza. Então ele está bem aqui, ó. Ponto A. Ele está aqui. Ponto A, ele vai ter aqui a distância de A para... Vou chamar de R. Essa distância ela vai ter componente em X e componente em Y, não é isso? Então ela vai ter duas componentes. Aí o que acontece? Ó? Nós deduzimos essa relação aqui, ó. R vezes F. Qual foi a dedução que nós fizemos? Estou mostrando a dedução de novo, lá daquela primeira explicação. Isso aqui não vai dar igual D lá, que nós deduzimos? Onde essa força, onde D vai ser o que? R vezes seno. Que é a força, o que? É a distância perpendicular à ação da força. Qual é a distância perpendicular à linha da ação da força aqui? Essa distância é o que? D. Porque a força está atuando aonde? De cima para baixo. Onde está a origem? Está aqui, ó. Aí o que vocês vão fazer, se vocês analisarem com calma? Vou colocar um trem. Essa alavanca, ela é um triângulo retângulo, se vocês analisarem. E aqui é D. Aqui é D. E aqui eu vou ter uma altura. Como eu calculo essa distância? Quanto que é o ângulo aqui? 60 graus. Ó, tira o cosseno aqui, ó. Vai ser 60 vezes o cosseno de 60. Vê aí na calculadora. Cosseno de 60 é meio, né? Então vai ficar meio aqui e vai dar 30. 30 centímetros. Que é igual ao que? 0,3 metros. Quanto que é a força? A força é 450 newtons. E quanto é a distância? 0,3 metros. Quanto que vai dar aí, senhores? 135. 135. Agora é o seguinte. Pensem comigo. 135. É positivo ou negativo esse momento? Negativo, né? Porque ele está entrando. Está entrando. Ele está entrando. Está no sentido horário. Está negativo. Então é o momento que negativo. Ele está no sentido horário. Ok? Show de bola? Pronto, isso aqui está tranquilo. Vamos na manha. Vamos na manha. Essa aqui é aquela para o cara é obrigado a responder, né? Essa aqui é obrigado a responder. Vocês são obrigados a responder esse tipo de questão. Você não pode errar, não. Perdoa não. Mas nessa de perdoar, vocês erraram cada besteira. Meu Deus do céu. Ok? Show de bola. Ficar calado. Vamos lá. A segunda questão. B.
A força horizontal aplicada em A, que gera o mesmo momento em relação, é foda. Em relação, peraí. Em relação. Em relação ó. Ele está dizendo qual vai ser, ó. Eu tenho uma força que está sendo aplicada aqui, ó. Bem aqui, ó. Perpendicular. Tá vendo? Essa força aplicada agora em A, que vai ser uma força horizontal, ela vai produzir o mesmo momento em relação a essa força que estava aplicada antes. Ele quer saber o que? O valor dessa força. Beleza. Quanto nós encontramos anteriormente? Quanto que nós encontramos anteriormente? O momento negativo, né? De 135 Newton metros. Essa força que está atuando aqui, ó, ela vai gerar o mesmo momento. Só que observa que a distância perpendicular ao eixo não vai ser a horizontal, vai ser a vertical, porque a força está atuando aonde? Aqui. Beleza? Então, se eu pegar aquele mesmo triângulo retângulo que nós estávamos trabalhando, ó, então vai ficar 60 graus, distância, e aqui é 60. A força está atuando aqui, ó, né, nessa linha de atuação aqui, que vocês estão vendo. Essa é a linha de atuação da força, na horizontal. Ok? Vai ficar show de bola, gente. Só é calcular agora essa é a distância. Qual é o... Aqui, como é que eu calculo? Uso o seno, não é isso? Vamos lá, vai ficar seno de 60 d sobre 60 centímetros. Vai dar quanto? No meu aqui deu 52 centímetros. Alguém confirma aí? Alguém pode confirmar? Show de bola. Ok? Aí agora eu vou só calcular essa força. Ó. Tipo, pô, isso aqui não dá pra errar, velho. Momento, eu já encontrei o momento, que é esse aqui, ó. Acabei de encontrar. A força eu quero saber. E a distância eu já tenho aqui. Quanto que é esse momento? 135 Nm. A força eu quero encontrar e a distância 0,52 o quê? Metros. Corta esse com esse. A força vai aqui ser o quê? 135 Newton por 0,52. Portanto, vai dar igual a quanto? 259,6, não é isso? Ok, vamos lá. Importante entender que está calculando. Ó, nós calculamos anteriormente essa força, que é o momento realizado por essa força. Agora eu apliquei o que? Uma força horizontal. Tá vendo? Horizontal? Essa força horizontal vai aplicar o mesmo momento. Ele quer saber o que? Qual é o valor dessa força que vai produzir o mesmo momento. Aí o que acontece? Essa força está atuando aonde aqui, ó? Na horizontal. Qual vai ser a distância perpendicular? Não vai ser a altura? Aqui a distância perpendicular a quem? A distância horizontal, não é isso? Então tem que calcular essa distância. Partindo do princípio do triângulo retângulo, nós calculamos essa distância por meio da função trigonométrica seno. E eu coloco na mesma equação. E acho a força. Gente, me fala se isso é difícil. Hã? O que ele falou? Não. Não é por isso não, pô. Aqui eu tô usando só conceitos que vocês sabem, pô. Já estudaram torque em física? Já sim, toda vez estudou torque. Aí é importante. Observação. Observação.
Observação. O mesmo momento se refere à intensidade. Intensidade é o valor, é a magnitude que nós chamamos. A intensidade e o sentido de rotação. Se vocês analisarem aqui, ó, essa força aqui, ó, quando a gente usa a regra da mão direita, sempre a distância da tende a alinhar com a força, tá? Então a distância aqui, ó, ela não vai tender a alinhar, não vai tender a estar na mesma orientação da força, que é horizontal. Se eu aplico a regra da mão direita, que está onde para hoje? Tá entrando. Beleza? Então, no sentido horário. Momento que? Negativo. Entrando no plano. Ok? Essa regra da mão direita é usada na mecânica, no eletromagnetismo lá, como discussão calcular, calma, isso aqui é para vamos falar de dois, Aí no caso, se eu desse as duas forças, aí medisse a distância, eu somasse as duas forças pela distância dessa aqui, não. Por exemplo, se eu pedir primeiro, eu dei a força de isso aqui, 450, certo? certo. Se eu em vez de pedir para calcular a segunda, tivesse dado ela também, eu somasse elas duas e desse a resultante, para calcular isso aí, seria uma coisa. Se fosse nosso compromisso, nessa não ficou só lá. Gente, está perguntando. Tem que pedir a bicicleta de trás. Se tivesse a força F aqui, a força aqui para baixo, se eu quiser calcular a distância dessas forças aqui e achar só uma restante, eu já proporia calcular o momento de F, já. Ou então calcular o momento de uma e outra somada, e era o mesmo valor. Se isso não estivesse só na situação da questão. Foi testigo que eu falei. Não, mas eu pergunta dele. Parabéns. É pertinente. Gostei. Parabéns pela sua pergunta. Vamos lá, olha essa questão aqui, ó. Querem tentar fazer? Querem tentar? Anota aí, a força mínima aplicar. Porra, hoje tá fogo, bicho. É, a língua tá fazendo alongamento da língua. O exercício, né? Tá travando a minha língua hoje. Vamos lá. A força mínima aplicada em A que gera o mesmo momento em relação ao que A. Ó. Olha como a força está sendo aplicada. E agora, como é que sai dessa? Como é que sai dessa, gente? Como é que vocês fariam essa aqui? E não tá dando nenhuma pista aí, né? Eu vou aumentar o desenho aqui para vocês pensarem. É.
Ih, rapaz. Fiz errado. É essa aqui, ó. Ah, pô, tá certo. Essa aqui. Aí. Quem falou isso aí? Quem foi? Mas tu é brabo, né, bicho? O cara mostrou que é brabo. O cara é brabo. O cara é o brabo, mano. Brabo. Quando o cara é brabo, o cara desenrola, meu irmão. Vamos lá. Ó. Qual é a força mínima aplicada, sem enrolar a língua, aplicada em ar, que gera o mesmo momento em relação ao O? E, beleza. Qual é a força mínima? A mínima força que eu aplico que vai ter o mesmo momento. Vamos lá. Silêncio aí. Silêncio impera aí. Vamos lá, vamos aplicar aqui, eu vou colocar os eixos coordenados aqui, ó. X e Y. Vamos trabalhar um pouquinho aqui. Aqui é quanto? 60 graus. 60 graus. Então aqui vai ser 60. Para ser, ó, presta atenção, a mínima força é quando ela é perpendicular. Então vai ser quanto aqui, ó? 30 graus. E aqui vai ser 30 graus e aqui vai ser o quê? 60 graus. Então ela tem que ser o quê? Perpendicular. Então só é... Gente, bizu, mecânica. Mínima, máxima. Já fica assim, opa. Perpendicular. Pense nessa palavra. Perpendicular, perpendicular, perpendicular. Sabe por quê? Porque o seno de 90 é igual, pode ser 1, ou se tiver no sentido anti-horário, pode ser o quê? Menos 1. Lembra do ciclo trigonométrico? Ou ele, o seno no ciclo trigonométrico, ciclo não, no círculo trigonométrico, ele é o y, não é isso? Então ele pode ser o quê? 1 e menos. Então, mínimo, máximo, lembra de quê? 90 graus. Beleza? Então, quando ele for o quê? Perpendicular. Então, vamos lá. Momento, força vezes a distância. Quanto que é esse momento que nós achamos? 135. E quanto que é a distância? Quanto? 60, né? Que é perpendicular. 0,60. Então vai dar quanto aqui? Calculadoras. Quanto que deu aí? 225? 225 graus, 25 newtons. Qual a angulação dele? 30 graus aqui, ó. Em relação ao eixo X. Tranquilo. Beleza? Vai estar entrando ou vai estar saindo? Entrando. Por isso que é o mesmo momento. Mesmo momento se refere ao quê? A intensidade e a mesmo sentido de rotação. Momento ele é um vetor perpendicular. É um vetor perpendicular. Garanta fazer uma? Faz a D aqui, gente. Que horas tem? 9 horas. Mas bora terminar logo esse slide todo. Faz isso aqui.
Ah, eu quero ver vocês fazendo. Já ficou repetitivo. O que vocês vão fazer? Vocês vão revisar essa aula, pega esse PDF, refaz as questões, rapidinho, pá, já foi. Não tem erro. O que ele fez? Pode ser até uma melhoria, pô. Olha, nesse dispositivo mecânico, a força de um atuador, de qualquer sistema, ele atua lá, aqui em cima no ponto A. Agora eu quero concentrar essa outra força no centroide desse braço mecânico aí, dessa manivela, desse sistema aí. Qual vai ser o momento, qual vai ser qual a distância que eu preciso ter em relação à horizontal para produzir o mesmo momento, para funcionar aquele equipamento? Então eu estou concentrando força aí. O que eu vou fazer? Eu já sei que vai produzir o que em o mesmo momento. Vai produzir o que o mesmo momento. Assim, bonitinho.
Ok? Aí a força, ó, ele quer saber o que, gente? Ele só quer o ponto de aplicação. Ele quer a distância. Ele quer o ponto de aplicação. Qual vai ser a distância aqui, ó? É isso que ele quer saber. Quanto vai ser o aumento? 135 newton. A força é 1080. Aí pronto, acabou. Deixa eu só fazer a análise dimensional aqui para ficar bacana. Corta esse newton com esse newton. E agora eu só vou fazer essa. Quanto que deu aí? 0,25. Portanto, a distância vai dar 0,120. Gente, isso aqui não dá para errar. Desculpa, isso não dá para errar. Vamos lá. Lógico, né? O que eu vou fazer na prova? Eu vou confundir vocês, né? Obviamente, né? Vou fazer um monte de questões uma abaixo da outra e vocês vão se enrolar na própria peça de vocês. Porque vocês devem ser cobrados como federais. Olha essa questão aqui. Ó, gente, vamos lá. Ó. Vamos falar aqui, ó. Lembra dessa situação aqui, senhores engenheiros? Como eu posso calcular o determinante de um produto vetorial? Lembra? O momento não é um produto vetorial? Eu vou fazer a mesma coisa. Observe aqui, eu não vou nem riscar. Como você, ó. Eu tenho aqui, ó. Em relação à origem, eu tenho uma força atuando aqui, ó. E essa força ela tem componente x, y e j. X, y e z. Em relação à origem. Aí ela vai ter o quê? Uma posição, uma distância. Que também terá o quê? Componentes em x, y e z. Correto? Beleza. Aí o momento dessa força em relação à origem vai ser esse produto vetorial. Aí eu vou fazer o mesmo determinante. Aí eu vou achar quem? O momento em relação à força. Se eu fizer aqui, ó, eu preciso fazer ou vocês já entenderam? Preciso fazer? Ah, aquele professor com preguiça de fazer o momento. Precisa não? Não vou fazer. Pediram, eu vou fazer. Vamos lá. Laplace, ó, momento. Ó. Que isso, professor? Você está com preguiça de fazer conta, bicho. Vamos lá. I, Z, I. Como é que é? Isso é trivial, é? Tá chique esses caras tudo boçal com esses linguajar aí, é? Se linguajar aí, né, mano? É trivial, né? Ó, eu vou fazer aqui, ó. Vai pegando aqui, ó. A borboleta. Ó. Aí vamos fazer assim, ó. Sobe aqui, ó. É melhor desse jeito. Vocês estão vendo já que é melhor fazer assim, ó. Ó, aí eu vou pegar esse cara aqui, ó. Ó. Só na manha. Aí vai fazer assim, ó. Só na manha, ó. Aqui é J, né? J. Aí eu vou juntar, ó. Vamos juntar aqui, ó. Um momento, ó. I com I. Cadê o I? Cadê o I? E cadê o... Aqui é J. Algo errado não está certo. Aqui é J, ó. Falei pra vocês que é J aqui, ó. Vocês estão fazendo eu errar. Vocês estão fazendo eu errar. Vamos lá. Vamos juntar tudo que é I aqui, ó. Y vezes I. Não é isso? Menos, cadê o I aqui, ó? Esse cara aqui, ó. Z, F,
FYI. Vamos para o J. Z, FX, J. E cadê o J aqui, ó? X, não é isso? X, FZ, J. Aí vamos de novo aqui, ó, o Z aqui, ó. Vai ficar o quê? Mais X, FY, o quê? K, menos X, menos Y, né? Y, FX, K. Aí, se eu juntar tudo, eu vou dividir, ó. O que é o momento em X, o momento em Y, ó. Vou juntar o que é o momento em X, que é esse cara aqui, ó. Momento em X. Eu vou analisar quem é o momento em Y, em Y, no eixo J. E também eu vou analisar o que é o momento no eixo Z. Fazer aquele mesmo esqueminha. Aí eu vou ter MX, MY e MZ. Beleza? Fazendo vetorialmente. É igual o que eu fiz anteriormente para vocês. Vamos lá? Fazer uma questão aqui para saideira? Vocês estão cansados, né? Sexta-feira com um monte de momento aqui. É complicado, ó. Olha essa situação aqui, ó. Eu tenho uma força aplicada nesse suporte em relação ao ponto B. Calcule para mim esse momento. Esse momento. Tá aqui, ó. Vamos lá. É o ponto. A força está sendo aplicada onde? No ponto A. Em relação a quem? Ao ponto B. Então, ó, o vetor posição vai de A até B, ó. Esse é o raio, ó. De A até B. Esse é o raio. De A até B. Correto? Beleza. Se vocês analisarem só na figura, só pelo conceito que a gente viu, esse momento é positivo ou negativo? Pensa, só do jeito que tá. Vai ser o quê? Eita porra. É negativo ou negativo? É positivo ou negativo? Negativo, porque se eu analisar aqui, ó. Se eu analisar aqui, ó. Dá o raio com a força. Eu vou alinhar. O dedo vai estar para onde? Para fora ou para dentro? Para dentro. Então está o quê? Negativo. Agora vamos calcular esse momento aqui, ó. Marcos, isso aqui é muito complicado. É nada. É nada. Tô deixando redondinho para vocês aqui, ó. Só na manhã. Vocês vão ter o trabalho de revisar, só isso. Ah, Marcos, não quero revisar. Aí é o problema. Vamos lá, vamos achar as posições aqui, ó. Aqui sendo a origem, aqui é a minha origem. Aqui é a minha origem. Tudo que tá pra cá é... Vamos lá. Vou fazer um XY aqui, ó. Aqui é X, aqui é o quê? Y. Primeiro quadrante, positivo. Beleza? Vamos analisar aqui, ó. Aqui, ó. No segundo quadrante, quem é positivo? Ai! Bosta. Quem é positivo no segundo quadrante? É o Y é positivo e o X é o quê? Negativo, não é isso? Então vamos lá. Então nós estamos analisando o segundo quadrante, se vocês analisarem aí. Então vamos analisar aqui. Ó, em relação a X, esse valor aqui é negativo, não é isso? 200 milímetros dividido por 1000 é 0,2, né? Menos 0,2 e porque ele está no eixo X, não é isso? A direção. Mais 160 dividido por 1000, 0,16. 0,16 o quê? J no eixo X. Pronto, achei o vetor posição, de A para B. E o Z? Eu não estou analisando em 3 dimensões, estou analisando só em 2. Até porque o momento, quem é perpendicular? Quem é o eixo Z? É o próprio momento, pô.
Tá entendendo? O próprio momento já vai ser o eixo Z. Então eu vou analisar sempre um plano, porque o momento vai ser quem? O eixo Z. E as forças? Aí aqui, gente, já passamos por essa etapa. Eu não vou ficar decompondo, já caiu na avaliação 1, vocês já sabem, né? Achar a força, as composições aqui. Então vai ficar o que? A força vai ser o que? 400i, porque está no eixo X, positivo. E o que? 693, o que? J. Pronto. Agora vou fazer o produto que? Vetorial, ó, que é o próprio momento. Vai ser o que? Como é que eu vou fazer? Ó? I, J, K. O raio é 0,2, 0,16 e 0. E aqui vai ser o que? 400, 693 e 0. Fechou. Vamos lá, borboleta. Vai dar quanto aqui? 0. Aqui vai dar quanto? 0. E aqui vai dar quanto? Calculadora. 693 vezes 0, menos 138,6K. Confere aí. 693 vezes 0,2. Menos, dá esse valor aí? Show de bola. Tá vendo? Vocês são os caras. Vocês são o bichão. Vocês são o bichão, mano. Tem que só confiar. Aqui vai dar quanto, ó? Vai dar quanto aí? Menos 64, meu Deus. Só confere. Menos 64, ó. Menos 64. K. Aí aqui, ó. Se vocês analisarem, ó. 0. E aqui é quanto? 0. Sobrou aqui, ó. Somou o momento, que vai dar igual a menos 12, eita, menos 202,6. A minha língua hoje está enrolada, não sei porquê. Ou seja, o momento está entrando. Show de bola, gente. Beleza? Seguinte, vou deixar essa atividade para os senhores, para vocês fazerem na casa de vocês. E aula que vem a gente prossegue na nossa emenda. Então, tenha um bom fim de semana e boa noite. Vou finalizar por aqui.